Olá, pessoal. A aula de hoje será sobre óxidos. Eu explicarei estrutura, nomenclatura e classificação dos óxidos. Então, o que é um óxido? São compostos binários, compostos formados por dois elementos. Obrigatoriamente, um desses elementos deve ser o oxigênio. E este elemento oxigênio deve ser o elemento mais eletronegativo. Então, nós temos aqui alguns exemplos de óxidos. Sempre nós temos a presença do oxigênio e ele está escrito à direita na fórmula química. Está escrito à direita porque é o elemento mais eletronegativo. E o segundo elemento será um metal ou um ametal. Dessa forma, no que se refere à classificação dos óxidos em relação às suas ligações químicas, existem óxidos iônicos e óxidos moleculares. O que são óxidos moleculares? São aqueles cujas ligações são covalentes. O oxigênio, que é o elemento obrigatório e mais eletronegativo, é um ametal. E o segundo elemento que estará ligado ao oxigênio também será um ametal. Então, neste caso, nós temos nitrogênio, que é ametal, enxofre, que é ametal, carbono, que é ametal, cloro, fósforo e iodo, que são ametais, todos ligados ao oxigênio. Então, todos são exemplos de óxidos moleculares, óxidos cujas ligações químicas são do tipo covalente. Como que seria a nomenclatura, o nome desses óxidos moleculares? Então, eu tenho nessa primeira coluna uma relação de óxidos. Observe que nós temos aqui o número 1 para o nitrogênio e 1 para o oxigênio, NO. Então, para o número 1, eu uso o prefixo mono, para o 2, di, para o 3, tri e assim por diante. Então, monóxido de mononitrogênio. No segundo caso, dióxido de monoenxofre. Monóxido de dinitrogênio. Trióxido de dinitrogênio. Tetróxido de dinitrogênio. Pentóxido de dinitrogênio. Monóxido de monocarbono, dióxido de monocarbono. No entanto, o prefixo mono, ele deve ser suprimido. Suprimido de quem? Somente do ametal que está ligado ao oxigênio. Então, eu devo manter o prefixo mono aqui no óxido. E eu devo eliminar no nitrogênio e no carbono, por exemplo. Então fica monóxido, o mono do óxido não é eliminado, de nitrogênio. Dióxido de nitrogênio, elimino o mono. Monóxido de carbono e dióxido de carbono. Então, eu vou eliminar o mono aqui do carbono e o mono aqui do nitrogênio. Mas eu vou manter o mono aqui do oxigênio, o mono aqui do oxigênio e aqui também. Então, assim fica a nomenclatura de óxidos moleculares. Mais alguns exemplos aqui. Dióxido de enxofre. Trióxido de enxofre, elimino o mono do enxofre, mantenho o di e o tri aqui no óxido. Hexóxido de dicloro, pentóxido de difósforo e epitóxido de diiodo. E assim fica a nomenclatura, então, de óxidos moleculares. Existem também os óxidos iônicos, que é quando nós tivermos um metal ligado ao oxigênio.
Oxigênio sempre é o elemento mais eletronegativo. Ele será escrito à direita. A eletronegatividade do oxigênio é 3 e dos metais é na faixa de 0,5 a 1, a maioria deles. Como que fica a nomenclatura? Como que fica o nome de óxidos iônicos? Sempre óxido de o nome do metal que está ligado a ele. Então, para óxidos iônicos não existe prefixo mono, di, tri, tetra e assim por diante. Nestes exemplos aqui, nós temos óxidos com metais da família A. Sódio, lítio, potássio, família 1A. Só pode assumir um valor de NOx. Cálcio, bário e magnésio, família 2A. Só pode assumir o NOx mais 2. E alumínio, família A, só pode assumir o NOx mais 3. Se é possível apenas um valor de NOx para esses metais, o nome fica óxido de o nome do metal. Sódio, lítio, potássio, cálcio, bário, magnésio e alumínio. E a fórmula química vai respeitar o NOx. Família 1A, o NOx é mais 1. Oxigênio menos 2. Então, 2 sódios para cada oxigênio. Alumínio, a família 3A mais 3. Oxigênio é menos 2. Esse 2 vem para cá. E esse 3 vem para cá. Mas existe também óxidos iônicos, cujos metais são de transição. De uma forma geral, os metais de transição assumem múltiplos valores de NOx. Então, para os óxidos de ferro, FeO e Fe2O3, o NOx do ferro é mais 2 e mais 3. Então, ao invés do nome ficar somente óxido de ferro, ficará óxido ferroso para o NOx menor e férrico para o NOx maior. Ou um outro sistema de nomenclatura, óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3, sendo 2 e 3 o valor do NOx do ferro. Um sistema de nomenclatura parecido com bases, só que ao invés de hidróxido ferroso, neste caso nós teremos o óxido ferroso. Cu2O e CuO, NOx do cobre mais 1, mais 2. Então, óxido cuproso e cúprico, ou óxido de cobre 1 e de cobre 2. MnO, manganês é mais 2, MnO2, manganês é mais 4. Então, fica óxido manganoso e óxido mangânico. Ou óxido de manganês 2 e de manganês 4. E NiO, o NOx é mais 2 para o níquel. Ni2O3, o NOx é mais 3 para o níquel. Então fica óxido niqueloso para o NOx menor e niquélico para o NOx maior. Ou óxido de níquel 2 e óxido de níquel 3. Então essa seria a aula sobre estrutura, nomenclatura e classificação dos óxidos quanto às ligações químicas, ao tipo de ligação química presente. Nas aulas posteriores, eu falarei sobre óxidos ácidos, básicos, neutros e anfóteros. Então, te aguardo para a próxima aula. Abração!